Eu quero muito que você tenha compreensão clara sobre a celebração da ceia do Senhor, porque me parece que algumas vezes nós vamos nos acomodando ou nem sabemos. Talvez a única pincelada que você teve foi em verdades básicas, depois não ouviu mais sobre isso, e não entende claramente, e não foi profundo sobre por que eu participar da ceia. Então, e por não compreendermos isto e acharmos que é apenas um ritual que a igreja está fazendo, vamos, hoje tem ceia, né? Então nós colocamos como opcional na nossa vida. Se der, eu vou participar, se não der, eu não vou participar. Hoje eu não senti vontade, hoje eu estou com um problema na minha vida que eu não quero resolver. Deixa eu dizer uma coisa, dessa semana que é uma revelação especial de Deus para mim, a ceia é para os indignos. O que Paulo fala é para não participar indignamente, é não prestar atenção no seu significado. Mas é para aqueles que sentem indignos que têm que vir exatamente para a presença de Deus e dizer, eu preciso de ti. Então não é para a gente nunca fugir, mas é por nós ignorarmos, é por nós colocarmos como opcional na nossa vida, que a gente vai se esfriando, vai se definhando espiritualmente, e vamos nos tornando cada vez mais indiferentes para as coisas de Deus, para o culto, para a palavra, para a oração, para o louvor. Talvez você seja uma pessoa que não canta a semana inteira, não fala uma palavra de adoração a semana inteira, não ora jamais nem no almoço e no jantar. Então o convite de Deus nessa noite é para a libertação dos nossos corações. E eu desejo muito que Ele faça isso na sua vida nesta noite. Amém? Vamos falar, Jesus, fala comigo nesta noite. Abra o meu coração, Senhor. Aleluia. O texto é 1 Coríntios 11, 24 a 32. Preste atenção, diz assim. E tendo dado graças, é Paulo falando sobre Jesus, o acontecimento. Veja onde ele vai. Tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Versículo 29, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Até o julgamento do Senhor é para a nossa proteção. Amém? Eu quero que você pense comigo, porque Paulo se reporta na noite que Jesus estava sendo traído. É disso que ele está dizendo. Você precisa entender que quando a ceia está sendo instituída, esse sacramento é pelo próprio Jesus, é nessa situação. Foi num contexto de dor, de traição, na noite que ele foi traído, na verdade, que ele estava sendo traído ali. E ele faz a ceia. E a última noite com eles, última ceia, e nos 3 dias ele passaria a situação mais difícil da sua vida. Então, e como humano, é o que ele passaria, é nesse ambiente que está sendo falado. Então, a ceia do Senhor é inserida em meio a tudo isso, como força, como alimento, como esperança, poder, para enfrentar aquela situação, com propósito, enfrentar com vitória. Desta forma que a ceia está sendo instituída. Ele diz, como eu recebi, eu vou passar para vocês. Então eu quero que vocês pensem em algumas coisas importantes demais. Abra o seu coração, preste atenção. São algumas pinceladas somente, esse assunto é longo, dá para falar muita coisa e eu vou tentar resumir nesses 20 e poucos minutos para vocês.
Por que é que eu preciso participar da ceia? Porque ela não é opcional para a minha vida. Por quê? Quem deixa de fazer está em desobediência a Jesus. Vamos falar juntos? Quem deixa de fazer está em desobediência a Jesus. E eu vou dizer por quê. Se há uma coisa que precisa ficar claro para o seu coração, é que todos nós decidimos voluntariamente seguir a Jesus. Mas ao decidirmos voluntariamente seguir, Jesus diz o que significa. Se alguém quiser, mas depois de alguém entrar nesse relacionamento, entra num compromisso. Num relacionamento de compromisso. Num relacionamento de obediência. Se alguém quer, mas depois que eu entrei, e ele não diz depois que entrou, ele fala bem antes, há um preço. Se alguém quiser me seguir, há disciplinas, existem disciplinas para as nossas vidas, se nós queremos viver uma vida de vitória e de viver como verdadeiros cristãos. Então deixa eu ver esse versículo com você, versículo 24 e 25, diz assim: tendo dado graças, é onde eu falo nesse primeiro ponto, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Leia comigo, façam isso em memória de mim. Depois, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Leia comigo, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Por que eu estou dizendo desobediência? Porque é uma ordem de Jesus. Você está entendendo? Instituiu naquele momento difícil, porque é um meio de graça de Deus para a sua vida, para a minha vida, e é uma ordem, ao instituir a Santa Ceia, ele está repetindo por 2 vezes, façam isso em memória de mim. Quando falo em sacramento, porque é um sacramento de Deus, eu quis pegar a melhor definição, pelo menos mais clara para você e para mim, e o que eu encontrei, a melhor definição mais clara é que sacramentos são sinais sagrados, porque eles exprimem uma realidade sagrada e espiritual, é disso que estamos dizendo. Quando fala da ceia, que é algo sagrado que Jesus instituiu, é porque o objetivo é expressar algo espiritual importante para a sua vida, para a minha vida, algo que nós necessitamos. Por isso não é opcional a participação. Jesus ordenou, façam isso em memória de mim. Qual é a realidade espiritual aqui? Ele está dizendo, o pão representa o meu corpo, que foi dado a favor de vocês. E ele diz, o suco, naquela época o vinho, diz, representa a aliança. Por isso eu tenho dito para você, quando alguém ia fazer um compromisso com alguém naquela época, um pacto de sangue, então era derramado sangue, né? E aí eles faziam um pacto, uma aliança. Só que o pacto de sangue de Jesus não é um corte que ele faz e junta lá o sangue. Ele dá a vida, o pacto dele é uma coisa muito séria. Porque ele morre, ele dá a sua vida completamente em favor, é isto. A realidade espiritual, porque é um sacramento, a ceia. A realidade espiritual por trás disto é o seu corpo e o seu sangue dado por nós. Então, tratar a ceia levianamente é desobediência a Deus. É não entender o seu significado espiritual. Perder uma oportunidade de ceia é perder o seu significado, a graça que está envolvida. É não entender que isso é um meio de graça para fluir na sua vida, na minha vida. Não fazê-lo é desrespeito à memória de Jesus. Ele diz, façam isso em memória de mim. Você já ouviu pessoas, olha, ele não está respeitando a memória de fulano. Porque o seu comportamento, porque é esperado, a memória de fulano dizia algo e essa pessoa está agindo contra aquilo que a pessoa agia. Então está desrespeitando a memória dele. E o que Jesus está dizendo para mim, quando você não entende, não faz, coloca isso como profissional, você está desrespeitando o compromisso que você tem comigo, desrespeitando a memória que você deveria ter de mim e o que significa. Pensei em algumas coisas, que desrespeito é esse? Que coisas são essas que Jesus pede para nós relembrarmos? Eu vou dizer algumas, mas eu sei que você deve ter muito mais. O que é que Jesus fez por nós? Não só a morte na cruz. O que está envolvido? Novo nascimento, perdão dos pecados. Nós fomos adotados como filhos. Não éramos estranhos, separados. Ele nos adotou, nós somos filhos de Deus. Deu-nos o poder de sermos filhos. Ele enviou o seu Espírito, ele diz, eu vou enviar o meu Espírito que vai habitar em vocês. Ele nos deu certeza de vida eterna. Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Ele nos fez mais que vencedores. Diz que no nome de Jesus,
Você não precisa se prostrar e nem se dobrar ao pecado e às fraquezas e tentações. Diz que por meio de Cristo nós somos mais que vencedores. E Ele abriu acesso direto ao Pai. De ano em ano o sumo sacerdote ia lá para representar o povo, ia na presença de Deus para representar o povo. E ele era amarrado, tinha cordas e sinos, e ele entrava no Santo dos Santos. Se ele tivesse em pecado, ele caía morto. Se eles parassem de ouvir o barulho de sino, eles não podiam entrar, então puxavam a corda, porque ele morreu. Porque entrou indignamente na presença de Deus. E sabe o que Jesus fez? Diz que o véu foi rasgado. Amém, irmãos? E agora não é só o sumo sacerdote. Um mero cristão como eu e você, tão simples, que pode não entender nada, pode chegar diante do trono da graça a qualquer momento e pedir misericórdia de Deus. Ele fez isso. E memória é lembrar dessas coisas. E eu coloco um etc, porque etc, por tantas coisas que Jesus fez. João 6, 5, 53 a 58. Então essas são as coisas para relembrar. Vamos pensar um pouco quando eu falei que é meio de graça. Veja como é interessante o que ele está dizendo de 6, 53 a 58, como meios de graça para a sua vida, a Santa Ceia e para a minha vida. Diz assim, Jesus lhes disse, lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida, e todo que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Da mesma forma, como o Pai que me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Versículo 58 diz assim, este, dizendo dele, é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão, viverá para sempre. Amém, irmãos? Eu relacionei o que ele está dizendo, o que são, o que é essa graça. Então vamos ver, acompanhar comigo lá. É preciso beber e comer, ele diz, quem come e bebe do meu sangue. Primeiro, para termos vida em nós mesmos. Vamos falar juntos? Para termos. Beber e comer, em segundo lugar, para. Beber e comer para. Aleluia, amém? É o texto que disse isso. O próximo é beber e comer para permanecermos em Jesus e Jesus em nós. O próximo, beber e comer para vivermos por meio de Jesus. Em cada versículo eu só peguei a sequência. E por último, beber e comer para vivermos para sempre. Veja o que está dizendo. Para termos vida em nós mesmos, para termos vida eterna, para sermos ressuscitados no último dia, para permanecermos em Jesus e Jesus em nós, para vivermos por meio de Jesus, para vivermos para sempre. Quem come e bebe, ele diz, quem se alimenta de mim. É isso que nós experimentamos na nossa vida. Nós não acreditamos que o pão vira o corpo de Cristo, nós não acreditamos que o suco vira o sangue de Cristo, mas nós entendemos que espiritualmente afeta a nossa vida desta forma. Ele diz, quando você e eu comemos e bebemos, a graça de Deus flui dessa forma para a sua vida, para a minha vida, e é por isso então que nós podemos viver uma vida de vitória. Então quem deixa de participar, desobedece a Jesus, desrespeita a sua memória, abre mão das bênçãos de Deus, todas essas, e consequentemente está trilhando um caminho perigoso, que é o caminho da morte espiritual, quando nós tratamos isso como opcional e não entendemos o que é um comprometimento com Cristo e esse meio de graça que é o sacramento da ceia. Misericórdia, né, irmãos? Diga comigo, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Segundo, porque eu preciso participar da ceia do Senhor. Vamos falar juntos? Porque quem deixa de fazer, deixa de anunciar a morte de Jesus. Puxa, nós estamos trabalhando esse ano todo, falando sobre, ou boa parte do ano falando sobre o evangelismo e influência.
de nós vivermos uma vida de influência, que tem impacto na vida das pessoas. E no primeiro estava falando da memória em relação a mim e você, de relembrarmos o que Jesus fez por nós. Fazer isso em memória de mim. Relembrar a graça, a misericórdia, o perdão. Aqui também fala que tem a ver com a nossa vida. A morte de Jesus tem a ver comigo e você. Mas eu penso que tem a ver também com o mundo perdido. As pessoas que não conhecem a Jesus. O versículo 26, leiam comigo. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Achei interessante porque algumas vezes eu vi pessoas falarem assim: pastor, não vamos fazer ceia, puxa, assim eu vou poder pregar a noite inteira. Eu apertei, não começou, então tem mais 29 minutos ainda para pregar para vocês. Que benção, né? E o relógio de vocês vai ficar atrasado no nome de Jesus e está tudo bem, né? Pessoas diziam assim para mim: pastor, talvez seria bom já não fazer ceia num culto assim evangelístico, porque a gente vai deixar muitas pessoas sem participarem. Mas quando você olha para isso aqui, ele está dizendo: quando vocês participarem, vocês estão anunciando a minha morte para as pessoas. Você ouviu isso? Você viu o que você está fazendo? Evangelismo puro. Amém, irmãos? Leon Morris, um comentarista bíblico da Edições Vida Nova e o Mundo Cristão, afirma o seguinte: eu quero que você leia comigo. A ceia do Senhor, vamos lá? Vamos começar bem forte? A ceia do Senhor é um sermão dramatizado, uma proclamação dramatizada da morte que ele comemora. Achei uma descrição incrível, porque é isso que está acontecendo. E é interessante que assim como a cerimônia de Páscoa, que Deus instituiu, já na saída, você pode ver que já na saída do Egito, houve derramamento de sangue. Lembra que os sangues que foram colocados nas portas? Depois, quando eles passaram o Mar Vermelho, fizeram aquele memorial, e depois comemoraram a Páscoa, e ele disse que era para comemorar sempre, lembrando que um dia foram escravos. E a Páscoa tem a ver com a ceia. Relembrando que um dia foram escravos e ele enviou um libertador, que os libertou, chamado Moisés, e um dia eu, você também fomos escravos, e Jesus nos libertou. Era para fazer em memória, para lembrarem de que um dia foram escravos, mas era para fazer também para que os seus filhos, que não estiveram lá, que nasceram depois, que de geração em geração eles pudessem ver, pudesse ser dramatizado para eles, para que eles pudessem conhecer também que um dia foram escravos e que foram libertados com a mão forte de Deus. Então o cerimonial da ceia também precisa ter o mesmo significado para mim e você. Ao mesmo tempo que é um memorial daquilo que Jesus fez na sua vida, você e eu éramos escravos do pecado. E diz que quando Jesus morreu, nós morremos. Amém, irmãos? Quando ele foi sepultado, você e eu fomos sepultados. E diz que quando ele ressuscitou, nós ressurgimos para uma nova vida. Participar da ceia, anunciar a morte, relembrar a você e a mim que ele morreu por mim, que ele morreu por você. Relembrar da nova vida. Mas também mostrar para todos, aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, Jesus morreu. Dizer para as pessoas: Jesus morreu pelos seus pecados, Jesus morreu por você. Ele deseja a morte de Jesus, a vida e morte de Jesus é o esforço de Deus para reconciliar-se com você. É isso que nós estamos dizendo para a humanidade. Então, para mim é um meio maravilhoso evangelístico quando você e eu participamos da ceia. Nós estamos dizendo para o mundo: Jesus realmente morreu. Jesus é verdadeiro. E a morte dele tem esse sentido para a nossa vida, para a sua vida. Olha o versículo 26, leia comigo. Porque sempre, fale juntos, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Estou repetindo o que li antes. Vocês anunciam a morte do Senhor. Quando você tomar hoje, primeiramente você está relembrando tudo que Jesus fez na sua vida. Então não vem para a igreja, ou não falta a igreja, ou não toma de qualquer maneira. Indignamente é você não prestar atenção o que significa. Jesus te comprou, ele te libertou, te deu nova vida. Amém, irmãos? O Espírito Santo habita em você. É o Deus, ele mudou a sua natureza.
mas também relembrar da morte. Ele morreu por você, para que você pudesse viver uma nova vida. Ele perdoou os seus pecados. Então eu encerro o segundo ponto dizendo assim que a ceia do Senhor é um sermão dramatizado, uma proclamação dramatizada da morte de Jesus para o crente e para as pessoas sem Jesus. É um sermão, é uma proclamação dramatizada da morte de Jesus por mim e pelo mundo perdido. Amém? Então, quando você e eu deixamos de participar da ceia, da Santa Ceia, desse sacramento de graça, que Jesus disse, façam, não deixem de fazer, nós deixamos de anunciar a morte de Jesus. Cada ceia que você perdeu, você deixou de ser abençoado. Preste atenção nisso. Deixou de experimentar a graça que flui na sua vida. Quem de mim se alimenta, vive por mim. Você viveu na sua força, você viveu na sua capacidade. Cada vez que deixou de participar, deixou de proclamar a morte de Jesus para o mundo perdido, para a sua própria vida, para os seus irmãos, para o mundo perdido. Terceiro e último lugar. Por que é que eu preciso participar da ceia do Senhor? Por quê, irmãos? Porque quem deixa de fazer, deixa de viver na expectativa da volta de Jesus. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Está dizendo que o mundo está sob o controle, ou debaixo do controle de Satanás. Ele que está no controle. Então você precisa entender que por trás de tudo que acontece nesse mundo, existe um sistema planejado, minuciosamente, preste atenção nisso, para te alucinar, para te impressionar, para te cativar, para te envolver, para te corromper. Preste atenção nisso. Tudo, o sistema não vai trabalhar a seu favor, porque está nas mãos de Satanás. Até as igrejas, se não cuidarem, ficam nas mãos de Satanás. Por isso, irmãos, tudo conspira para você ficar tão comprometido com essa vida, a ponto de você deixar as coisas de Deus em segundo plano. Para você se comprometer com as coisas de tal forma que você se esqueça da eternidade. E não vai dizer que você vir no domingo à noite é você lembrar da eternidade. Lembrar da eternidade é viver a eternidade todos os dias. Andar na presença de Jesus todos os dias. Não dar um passo sem Jesus. Por isso eu disse, é viver em missão. Aí eu entendi o que é a eternidade. E lamentavelmente, as igrejas da mídia, eu estou falando da televisão, que propagam, você vai me ouvir, eu estou indo para a mídia nesse momento, espero que em nome de Jesus, os impérios de Satanás, chamadas falsas igrejas, sejam derrubadas no poder dele. Pregam sobre a vida terrena. Tudo precisa dar certo aqui. Você precisa se envolver de tal forma com essa vida, que você se esquece de Deus completamente e da eternidade. O grande problema é um dia nós chegarmos diante de Deus. Ouça isto. Ouça isso, irmãos. Falo com muita seriedade. Não estou nervoso. O meu coração está profundamente apaixonado por Jesus e preocupado por vocês. Um dia as pessoas vão chegar diante de Jesus. Expulsamos demônios no seu nome. Fizemos maravilhas no seu nome. Fizemos milagres no seu nome. E Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Quem são? Quem são? Você e eu. Quem somos nós? O que nós vamos ouvir de Jesus? Nós precisamos de Jesus. A nossa vida tem que ser vivida na perspectiva da volta de Jesus. Não importa se você está descalço, se você está maltrapilho, se está passando fome, se está doente, se as coisas aconteceram do jeito que você planejou, Jesus não tinha onde cair duro. Por que nós entramos nessa mentira? Por que nós acreditamos nisso? Por que corremos atrás disso? Vocês querem me seguir? Eu não tenho casa. O dono da vida, o dono do ouro e da prata, eu não tenho onde cair duro. Onde nós deixamos nos enganar e nos preocupar com essa vida terrena? Aproveite tudo que Deus der nas suas mãos para você usar para Ele. Para chegarmos diante da mão de Deus e depois Ele dizer: entra aqui no gozo do seu Senhor. Tudo que eu confiei nas suas mãos você usou adequadamente.
Isso será para aquelas pessoas que viveram as suas vidas, aquilo que eu disse ali, de apartar para o fogo eterno, como se essa vida aqui fosse a única, mesmo dizendo que tem Jesus, mesmo que dizendo que tem uma igreja, esqueceram de Jesus, estão vivendo usando o nome de Jesus, mas não se preocupam em viver a vida de Cristo, não se preocupam, não conhecem nada sobre Cristo, não andam com Cristo, não amam a Cristo, não têm compromisso com a santidade de Cristo. Versículo 26, diz assim: porque sempre, vamos falar juntos? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, irmãos? E o versículo, e Mateus 26 a 29, Mateus 26, 29, dá uma descrição dessa mesma realidade, um pouquinho diferente, que eu acho interessante. Diz assim: eu lhes digo, Jesus estava falando, que lá era Paulo falando sobre Jesus, aqui é o próprio Jesus dizendo aos discípulos, falou: de agora em diante, nessa última ceia, não beberei deste fruto da videira, ele disse. Vamos falar comigo? Até aquele dia em que beberei o vinho novo com quem? No reino do meu Pai. Amém, irmãos? Os judeus viviam assim. Diz que quando preparavam a mesa, eles colocavam uma taça a mais para Jesus. Porque ele disse: eu não beberei até aquele dia quando eu beber com vocês no reino do meu Pai. Ele fala: quem sabe Jesus vem hoje à noite e senta conosco e nos serve. Viviam nessa expectativa. Então, participar da ceia, irmãos, renova a esperança do nosso coração quanto à vida eterna. Amém? Jesus vai voltar. Jesus está voltando. A minha vida, o seu sofrimento, as nossas decepções, as nossas frustrações, a nossa vida cristã não se resume a esse mundo. Falou: vocês não são deste mundo. Se a sua esperança está aqui, ele diz: vocês são os mais miseráveis. Nós pertencemos a uma outra pátria, a pátria eterna, os céus. Lá é o nosso país. É para Ele, é Ele que nós temos, é com Ele que nós temos compromisso, é para Ele que nós vamos, é para Ele que nós vivemos. Então a ceia relembra que Jesus tem um lugar preparado para cada um de nós, e o que é maravilhoso é com prêmios para cada um de nós. É como se fosse condecorações por causa da nossa obediência e fidelidade. A coroa da vida, cada um vai receber um novo nome, e cada um vai receber a glória de Deus de alguma forma por causa de ter sido obediente a Ele, fiel àquilo que Ele confiou nas suas mãos, nas minhas mãos. Amém, irmãos? Essa é assim que você deve viver. Participar relembra que Jesus em breve vai voltar, e que Ele tem preparado para nós um lugar incomparável, porque diz que é um novo céu, uma nova terra. Se você acha que o paraíso era especial demais, se você já experimenta algumas coisas nesse mundo e acha legal demais, você não pode imaginar o que Jesus tem reservado. Ele diz novo céu e nova terra. Esse céu e essa terra aqui vai ficar para um grupo. Aí, deixa para eles, deixa o dinheiro para eles também, porque eles vão viver aqui. Porque Jesus disse, um grupo religioso, Jesus disse que nós temos um novo céu e uma nova terra, amém? Diz que esses céus e terras passaram, antigos já passaram, tudo se fez novo, um novo céu e nova terra, amém? Amém, irmãos? E eu não estou confundindo que as palavras passaram, ele está dizendo que o céu e terra passaram. Quem tem essa esperança, quem participa da ceia, experimenta a graça, participar da ceia, então a volta de Jesus, essa esperança da volta arranca medo, arranca angústia, arranca tristeza, arranca desesperança do coração. A volta de Jesus nos anima, a volta de Jesus nos revigora, a volta de Jesus nos fortalece, a volta de Jesus renova a nossa fé. Ele vai voltar. Há uma frase que era muito falada, e eu ouvi muito na minha adolescência, eu acho que muitos de vocês também, diz assim, havia um programa de rádio dizendo: viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. Quantos ouviram isto, né? Quantos de nós ouvimos? Viva o dia de hoje como se Jesus voltasse amanhã. É viver a nossa vida cada dia na expectativa. Será que não será hoje? Não será hoje que Jesus volta? Você levanta assim, irmão? Você vive a sua vida assim?
Não será hoje? A ceia é um meio de graça de Deus para fortalecer a sua esperança quanto à volta de Jesus. É tornar real no seu coração. Tornar tão vívida no seu coração que você não quer viver mais nada. O seu coração diz, pensai nas coisas lá do alto. Claro que junto disso ele está falando de pensar nas coisas de santidade. Mas é você ter o corpo aqui e a cabeça lá no céu. E ver tudo de lá de cima. Amém, irmãos? A ceia é um meio de graça para isto. Na ceia, você e eu somos um maranata de Deus. Essa é a verdade. Conhece essa palavra? Maranata de Deus. Maranata é o clamor da sua alma e da minha alma, dizendo, Maranata, quando participamos da ceia. Estamos dizendo, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Participo da ceia pensando na volta de Cristo. E estou participando, estou dizendo, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Venha hoje Senhor Jesus. Venha agora Senhor Jesus. Quem deixa de participar da Santa Ceia, eu resumo esse último ponto dizendo, quem deixa de participar da Santa Ceia do Senhor, deixa de viver na expectativa da volta de Jesus. Cada vez que você perdeu uma ceia, você deixou de lado a volta de Cristo. Você deixou de lado a esperança da volta de Cristo. Não podemos viver assim, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus nos desperte. Estou orando cada manhã para vocês. Estou pedindo avivamento para a sua vida. Estou pedindo santidade para a sua vida. Cada manhã, irmãos. Cada madrugada que levanto, eu estou pedindo santidade. E outras coisas mais, mas começa com isto. Desafio vocês a terem uma agenda de oração e cada manhã orarem. Comece orando pela sua família. E depois comece orando pela sua vida espiritual. Olhe pela igreja de Jesus. Os dias são maus. E nós precisamos ter um compromisso tão sério com Deus. Para que a gente esteja preparado para a vinda dele. Você está preparado para a vinda de Jesus? E não é porque você está aqui nessa igreja hoje, irmão. Diz que quando Jesus voltar, a mulher está deitada com o marido, sobe o marido, a mulher fica. Ou sobe a mulher e fica o marido. Ou sobe os filhos e os pais vão ficar desesperados para ver o que aconteceu. Sobe o membro e fica o pastor. Não tem esse negócio. É desse jeito. Vamos ficar em pé. Vamos falar juntos lá? Em memória? Vamos falar juntos? Isso é o túmulo, que agora está vazio, somente a roupa que cobria Jesus, os lençóis. Vazio. Vamos falar juntos então os pontos. Primeiro, quem deixa de fazer está em desobediência a Jesus. Segundo, quem deixa de fazer, deixa de anunciar a morte de Jesus. Terceiro, quem deixa de fazer, deixa de viver na expectativa da volta de Jesus. Vou pedir a você, nós vamos orar nesse momento. E quando nós vamos orar, louvor pode vir. Enquanto nós vamos orar, a sua oração deve ser: Senhor Jesus, não me deixa nunca mais entender errado o que significa a ceia. Não me deixa nunca mais perder qualquer oportunidade da ceia. Muitas vezes a pessoa cai em pecado e fala: não vou participar da ceia. Veja o que Satanás faz. É esse exatamente que precisa participar. Por isso que na nossa igreja, quando as pessoas ficam em disciplina, uma coisa que eu não faço é tirar uma pessoa de participar de ceia. Posso tirar de qualquer coisa, não da ceia. Ceia é meio de graça para restauração. Ceia é meio de graça para libertação, para cura. Então, Satanás fala: não participa, você está indigno. Ao contrário, participa, confessa. Imediatamente Jesus cura e liberta o coração. Amém? Vamos pedir que Jesus cure o nosso coração, para que nós sejamos completamente dele, e que nunca mais
a gente deixe de participar de uma ceia e aproveitar de todas as bênçãos que Jesus tem para o nosso coração. Amém? Feche os seus olhos então. Faça a sua oração ao Senhor Jesus. O que é que Jesus falou ao seu coração nesta noite? Em silêncio, fale com Ele. Qual é a verdade que Ele queimou o seu coração nesta noite? Fale com Ele.